Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Kleber e hoje a gente está aqui para gravar o quadro Meu Carro, Minha História. O nosso amigo de hoje é o Edu. E aí, Edu, tudo certo? Tudo certo, beleza? Beleza. Cara, conta um pouquinho pra gente sobre você e como você conheceu a Restin. Não, legal, vamos lá. Meu nome é Eduardo Furlan, tenho 36 anos, sou proprietário desse Corsa aqui atrás, Corsa Wind anos 2000, e eu conheci a Restin através do Instagram. Eu sempre gostei muito de carro, sempre procurei e pesquisei muitas páginas. Gostava mais das provas de arrancada, mas aí comecei a despertar interesse pelas provas de Hot Lap, Time Attack, então foi onde encontrei a Restin. E aí troquei uma ideia com o pessoal no direct, fui no evento e de lá pra cá venho interagindo e participando dos eventos com a galera. Legal, que bom que você faz parte do nosso grupo. Bom, vamos também falar agora um pouquinho sobre a sua história com carros, né? Da onde que veio a tua paixão por carros, como começou? Conta um pouquinho aí. Legal, então, começou bem quando eu era muito jovem. O meu pai, quando eu era criança, ele teve uma oficina mecânica junto com meu tio. E inicialmente eles começaram a trabalhar apenas carro original, mas depois de um tempo começaram a mexer em algumas coisas de preparação. E foi ali que na época dos motores AP, da época dos Gols, dos Chevettes, a gente começou a preparar. E eu, conforme fui crescendo na minha infância, fui vivenciando isso e fui tomando gosto cada vez mais, né? Até que meu pai participou de algumas provas de arrancada, a gente teve uma Marajó de arrancada também, Marajó carburada na época, né? Hoje em dia todo mundo é acostumado com injeção, tudo muito moderno. Mas aí a gente corria na terra, não era era muito caro andar no asfalto, então a gente acabava participando mais das provas de terra. Até nem tinha tanta pista aqui, né? Na Não, época, era mais difícil. Tinha na região próxima, aqui em Mafra, e a gente sempre estava indo nas pistas aí se divertir. Então já estava no sangue, veio de pai para filho esse gosto. E aí quando fiz 18 anos e tirei a carteira, começou comprei um Gol quadrado, que era CHT, aí já troquei o motor pro famoso AP. Veio com o motor errado, mas tá bom, né? Então, cara, e aí fui tendo diversos carros, até que acabamos nesse garoto aqui atrás. Nessa belezinha. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o seu carro, né, Edu? Conta um pouquinho da história, de onde surgiu a ideia de ter um Corsinha. Conta um pouco mais sobre ele aí. Legal. A história é até um pouco engraçada, porque na verdade, como eu contei a história, onde eu cresci foi sempre mexendo com motores AP, então o primeiro carro que eu tive em mente para procurar foi o Gol. Então eu comecei a procurar por um tempo Gol Bola, só que o que aconteceu é que eu gastei alguns meses indo atrás e não encontrava nenhum carro de estrutura boa, ou muito podre na lataria, tanto no chassi também, e eu queria um carrinho que não precisava ser perfeito de pintura, mas que fosse de estrutura boa. Tivesse íntegro, né? Isso, para mim poder posteriormente mexer em preparação. Então, não achei o Gol e aí comecei a abrir o leque de pesquisa e pesquisar carros diferentes. Foi aí onde eu achei o Corsa. A primeira vez que eu olhei o Corsa, ele não era muito bonito, ele era um Corsa todo original, 1.0, calota, mal cuidado, então estava bem sujo, bem encardido, algumas partes meio foscas, assim. Então, cara, mas eu vi que o carro tinha potencial, resolvi comprar ele e aí foi daí que eu comecei a pegar gosto pelo GM. E hoje gosto muito e teria outros. Legal. Se um dia precisar me desfazer do carro, com certeza a primeira opção seria GM, por tudo que ele proporciona. Né? Legal. Então, e o que tu fez no carro? O que tu mexeu esteticamente? Deu pra ver que já tem umas rodinhas? O que mais que você fez no carro até então? Legal. É mais fácil falar que eu não mexi, né? Hoje o que ele tem de original então é a carroceria e o interior. Óbvio que tem um banco, volante, algumas coisas, mas ele ainda é um carro todo montado. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu gosto muito de fazer as coisas em casa. Então eu desmontei o carro inteiro, lanterna, farol, borracha de porta, retrovisor. Então descobri todos os segredos e problemas que tinha para fazer. Desmontou o carro inteiro? Limpamos ele, começamos limpando, fizemos um polimento. Aí, cara, é o que tá aí. O carro tá bonito, não precisa nem pintar nada. Aí depois comecei a trocar as rodas. Já, como eu tinha o intuito de colocar ele na pista, adquiri já os pneus semi-slick nele. Mexi toda a parte de suspensão, foi feita a parte de freio.
Ele está hoje com freio de Astra, pastilha TechPad, Legal. amortecedor preparado para a pista também, amortecedores de impacto, tem duto de resfriamento para freio, então toda a parte de suspensão, de buchas foi trocada também. Eu acabei botando todo o embuchamento em PU, para o carro ficar mais firme e ter melhor performance em pista. Sim. Então eu acho que olhando e de interior, como eu falei, ele tem um banco trocado, um banco concha com cinto, porque para ser mais seguro nas provas, né, de Hot Lap, que eu participo com ele. E também a parte estética aí que eu trabalhei ali de volante e tal, só para dar um ar mais de pista para o carro. Certo, legal. E vamos falar agora um pouquinho do que tem debaixo do capô, a parte que a galera gosta aí de motor, né? O que tem de preparação, que motor que é? Legal. Então, como eu falei, eu já tinha vivência com outros carros, com preparação, então eu resolvi como eu tinha o objetivo de colocar o carro na pista, já começar trocando o motor. Então, cara, resolvi tirar o motor 1.0 e ir em busca de um motor mais potente, né, quando eu fui colocar nele. Inicialmente eu estava atrás do motor 2.0, mas aí eu acabei conhecendo o Regicar Preparações, que foi o mecânico que montou o carro, toda a parte de motor e suspensão. Legal. E aí ele me deu algumas ideias, a gente começou a trocar e ele me recomendou 1.8 por ser um motor mais leve. E como eu queria pôr o carro na pista, teria uma vantagem em relação ao peso-potência. Então comecei mais uma busca para um motor 1.8. Foi onde eu achei um motor que estava num Siena. Apesar de ser Fiat, usa um motor GM, motor, certo, 2010, que é um motor 1.8 com cabeçote roletado. Então acabei comprando esse motor todo certinho, com nota, legalizado, levei para o Regi, que ele fez toda a mágica. E aí, esse carro, por sinal, que eu tirei o motor, era um carro da Fiesc, do Senai de Floripa, do time de engenharia mecânica, que eles faziam só testes laboratórios, então era um motor de um carro 2010, mas que tinha 60 mil rodado apenas. Mas mesmo assim, como eu queria pôr para preparação, eu resolvi abrir o motor todo e revisar. Então a gente abriu, fez toda a troca de parte de bronzina, anéis e a parte de retentor de motor, tudo original GM, novo, zero, medida standard, o motor era novo. Fizemos um trabalho no cabeçote para aumentar a taxa, esse motor acho que ele tem 11,5, ele está hoje com 14 de taxa. Aí teve um retrabalho também no corpo de borboleta para aumentar o fluxo de ar, a entrada de fluxo de ar, bicos novos e tudo isso controlado por uma injeção Fueltech FT450. Legal. Então, o que permaneceu dele original foi o câmbio do 1.0, o que tornou bem divertido, porque teve um aumento de potência com um câmbio mais curto, então ele ficou um carro muito rápido assim, de arrancada e de retomada de curva. E no fim, toda essa mudança, essa brincadeira, entregou potência de motor 141 cavalos com 21 kg de torque. Isso na roda ou no motor? No motor. Legal. De roda dá 131 cavalos e de torque eu não tenho certeza, mas baixa legal. um pouquinho. Carro bem divertido aí pra pista, bem né? bacana. Legal. E como ele tem o conjunto todo feito, motor, freio, pneu, então é um carro bem... Um conjunto bem montado ele pra anda, pista, para, né? faz curva, então é bem divertido. Ele é no álcool, na gasolina? Anda no etanol, somente como a gente aumentou a taxa, ele anda só no etanol. Legal. Legal. E a questão de eventos, né, e hot lap, como é que foi a experiência na pista, colocar o carro na pista? Foi o teu primeiro carro na pista ou teve algum outro? Então, eu já tinha participado de algumas provas de arrancada, né, quando eu era adolescente, não andava nos treinos e sempre, como eu falei, meu pai tinha carros, então tive experiências, mas com o Corsa foi a primeira vez que eu participei de eventos de hot lap na Emetec, e inclusive eu participei até hoje de 2 eventos apenas, que foram os eventos da Race Team. Da Race, legal. E cara, foi muito bacana assim, porque da mesma forma que eu falei que as pessoas nos eventos acolhem a gente e nos ajudam, na pista é a mesma coisa, conversando com os pilotos, sempre se colocando como humilde, como aluno para estar lá para aprender e conhecendo o carro, né? Indo devagar e aos poucos aumentando para conhecer os meus limites, porque hoje eu tenho a ciência que o carro tem muito mais potencial, mas para isso eu preciso ter horas de voo, praticar e ir cada vez mais os eventos para pegar a mão do carro e cada vez ser melhor. Mas cara, desde a primeira participação foi muito legal, o evento muito bem organizado, Legal. A galera sempre querendo ajudar e cara, é diversão garantida. Independente de ter um carro totalmente preparado, eu acredito que mesmo as pessoas com carros mais simples, originais, cara, vão se divertir igual. Isso aí.
Então é isso, galera. Edu, obrigado aí pela entrevista, por apresentar mais um lindo carro, um lindo projeto aqui para nós. Ok, sim. Valeu. Obrigado a você, pessoal. Até a próxima. Então, galera, esse foi mais um quadro Meu Carro, Minha História. Agradeço vocês e até a próxima.